Agora no Missão 360, uma viagem pela história da missão, os acontecimentos históricos do século XX e seu impacto na Igreja Adventista, os desafios da Janela 1040 e o desafio de crescer nas cidades, você confere agora no programa Missão 360. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Missão 360. Se você está acompanhando agora no programa inédito, sábado, 12h30 ou em qualquer horário alternativo ao longo da programação da TV Novo Tempo. Estamos encerrando mais um ano de 2016 e é muito bom ter você junto com a gente acompanhando mais uma vez programas especiais. E hoje estamos falando de história, com H maiúsculo, é isso? A gente sempre apresenta histórias de missão, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a história, a trajetória missionária da história adventista através dos séculos, através da trajetória de missão desde o início até os dias de hoje também. E por falar nisso, como é que está sendo a sua trajetória missionária nesse ano? Você fez a diferença realmente na vida das pessoas? Você tem alcançado as pessoas, mesmo distante da sua origem ou próximo aí no seu vizinho, próximas pessoas que você realmente já convivia desde a infância, você tem feito a diferença na vida dessas pessoas? Essa é a sua missão, não se esqueça jamais disso. Hoje é a última parte da série especial Missão em Movimento, sobre a trajetória dos adventistas nas missões mundiais. Até agora você já conferiu os primeiros movimentos adventistas na América do Norte e também na Europa, a história dos pioneiros William Spicer, Anderson e Richards e o efeito das tecnologias como ferramenta missionária. Agora, em seguida, o século XX trouxe muitos eventos impactantes tanto para a história do mundo quanto da igreja. Todos esses acontecimentos levaram os adventistas a crescer para mais de 18 milhões de membros. É o que você vai ver agora nessa próxima missão. Entre as décadas de 50 e 90, grandes eventos mundiais aconteceram. Você é um deles. E não o menos importante. Sim, a maioria de vocês provavelmente nasceu durante a Era Auspiciosa, conhecida como a última metade do século XX. Você passou por alguns altos e baixos, assim como a Terra, como a Igreja. Você deve lembrar quando os desbravadores se tornaram oficialmente um ministério. Foi em 1950, quando começou a Guerra da Coreia, e apenas um ano depois, em 51, o Sr. Edmund Hillary e Tenzing Norgay subiram o Monte Everest. E no mesmo ano, os Estados Unidos lançaram a televisão a cores. Em 1955 começou a Guerra do Vietnã e um ano depois, a primeira igreja adventista no Chipre. Mais tarde, o Dr. Roy Cornell inaugurou um hospital em Benghazi, na Líbia. O Está Escrito se tornou o primeiro programa cristão a ser transmitido em cores e a Conferência Geral votou um programa de treinamento missionário de 6 semanas. Enquanto os russos estavam lançando o Sputnik em 57, Malta recebeu os primeiros colportores. Então, em 58, o governo maltês permitiu um trimestre de vendas dos livros missionários. Conforme o Havaí e o Alasca se juntam aos Estados Unidos, um centro evangelístico adventista é aberto em Beirute. E lembra do hospital de Benghazi? No mesmo ano que Alan Shepard se tornou o primeiro americano a ir ao espaço, 17 funcionários no hospital organizaram uma igreja. No ano seguinte, o Muro de Berlim foi erguido. Mais tarde, quando o hospital de Benghazi foi nacionalizado, quase todos os adventistas partiram da Líbia. Em 65, o pastor Joey Cruz iniciou um programa de rádio, onde ele tirava lições bíblicas através dos fatos triviais. Ele criativamente nomeou o programa de Fatos Incríveis.
Durante a década de 60, as restrições religiosas foram relaxadas no Cazaquistão. Talvez o Cazaquistão, como a maior parte do mundo, estava começando a se importar menos com religião. Em qualquer situação, os adventistas foram capazes de criar novas congregações e construir templos. Enquanto os astronautas da Apollo 11 passeavam na Lua, o Congresso Adventista Jovem se reuniu em Zurique, na Suíça. No mesmo ano, John Free inaugurou a Maranata Voos Internacionais. 20 anos depois, eles se juntariam aos Voluntários Internacionais para se tornarem a Maranata Voluntários Internacionais. Em 71, o artista Jasper John seria acreditado por iniciar a arte pós-moderna. O sistema de saúde adventista foi criado 2 anos depois e se tornaria um dos mais robustos dos Estados Unidos. Em 1979, apesar de não ter uma faculdade ou campus próprio, o Seminário Latino-Americano de Teologia foi estabelecido no Brasil. Mark e Anne Scott se tornaram a primeira família missionária operante sobre a recente incorporada Missionários Adventistas Sem Fronteiras. Eles implantaram uma igreja nas Filipinas. O Está Escrito fez história com a maior série de TV evangelística de massa de todos os tempos. A rede 95, 96 e 98 ganhou cerca de 25 a 30 mil novos convertidos. A Mongólia, um dia fechada, estabeleceu sua primeira igreja adventista há menos de 20 anos. E apesar do declínio recente, o ano de 99 viu as matrículas em escolas adventistas ultrapassarem 1 milhão de alunos. Desde os anos 50 até a virada do milênio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia disse sim para as ideias brilhantes, sim para ministérios apaixonados que fizeram nossa igreja crescer mundialmente. Não nos referindo ao crescimento em milhares, dezenas de milhares ou até centenas de milhares. Nós somos uma igreja de milhões, 232 países, com 78.810 igrejas e mais de 18 milhões de membros. Nós somos como a areia do deserto, as estrelas do céu noturno. Nós somos um oceano. Então, onde isso nos leva? A você. Vamos falar mais uma vez sobre um grande desafio, quem sabe o maior do mundo. À medida que a presença dos adventistas cresce, um outro problema surge e permanece até os dias de hoje. É uma região onde moram 3,4 bilhões de pessoas, mas apenas 1% conhece acerca de Jesus. É a janela 1040. Como compartilhar Jesus com toda essa gente? Essa parte final da série também é um questionamento para mim e para você. O que eu e você podemos fazer com a missão ou pela missão? Como podemos aplicar as verdades eternas no nosso contexto atual? Acompanhe agora. A maioria das cidades do mundo tem uma população acima de 1 milhão. Quase a metade delas está na janela 1040. 60% da humanidade vive dentro de um retângulo, entre as linhas de latitude 10 e 40. Dentre as mais de 3 bilhões de pessoas na janela 1040, somente 1% conhecem Jesus. Na janela do Oriente Médio, norte da África, isso corresponde a um adventista para cada 65 mil pessoas. É um país que tem sido evangelizado desde o século XVI. Os portugueses católicos converteram muitos, mas depois os nativos se cansaram de Portugal e de sua intolerância, crenças e do comércio de escravos. Hoje, aproximadamente 1% da população desse país permanece cristã, fazendo dela uma das nações menos evangelizadas do planeta. Alguns dizem que o consumismo e o individualismo são os culpados disso. Outros dizem que o motivo é a cosmovisão pós-moderna dessa nação. Essa descrição parece familiar. As informações são do Japão, mas poderiam ser de outros países como a Turquia, a Holanda e a Suécia. A janela 1040 não é um único local com estatísticas sombrias. Há outro país onde apenas 7,5% dos adultos vão à igreja. Nos últimos 20 anos, o fechamento de igrejas subiu para 6 por semana. A Inglaterra foi chamada de país com mais ateus em toda a Europa. Nos Estados Unidos, o número de pessoas que se identificam como cristãs caiu 8% nos últimos 8 anos.
Enquanto 70% afirmam o cristianismo, apenas 37% relatam que vão à igreja. Além disso, de 1990 até aqui, o número de norte-americanos que se dizem ateus, agnósticos ou sem filiação religiosa disparou de 8% para quase um quarto da nação, cerca de 16% na metade de 2007. Na igreja do primeiro século, o apóstolo Paulo evangelizou muitos gentios. Embora muito lentamente, ele descobriu um imenso território através do Mediterrâneo. Enquanto que a Itália e a Grécia trazem legados cristãos mais duradouros, o trabalho de Paulo foi geograficamente centrado um pouco mais para o leste. Há 100 anos, 20% da população da Turquia era cristã. Hoje, apenas 0,2% professam o cristianismo. No final de 2013, havia apenas 109 membros registrados nas 2 igrejas adventistas da Turquia, e sua população é cerca de 75 milhões de pessoas. Até nos países onde nos gabamos de que 1 em cada 10 pessoas é adventista, isso não é um êxito. Isso significa que 90% das pessoas daquele país não foram alcançadas pelas mensagens dos 3 anjos. Talvez seja a hora de examinar esse desafio por um novo ângulo. Você, o corpo vivo e que respira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem em seu DNA uma rica herança. Você adaptou, ajustou e levou a missão. Mas nosso mundo está mudando e a maioria da população mundial deixou as regiões rurais em direção aos centros urbanos. Isso criou as megacidades e mudou o DNA de como cumprimos a nossa missão. Ironicamente, o novo ângulo do qual precisamos pode ser uma verdade bem velha. Isso não se trata de países, trata-se de pessoas. O evangelismo pode ser o bioproduto natural de um relacionamento amável entre 2 pessoas. E isso pode acontecer em todo lugar. Não importa se você é chamado para a janela 1040 ou para a porta da casa de seus pais. Até mesmo empresários e publicitários sabem que a melhor publicidade é a boca em boca. As pessoas escutam aquelas com quem têm um relacionamento. Então, temos que construir relacionamentos com aqueles que estão fora de nossos limites, quer sejam pessoas de outras crenças ou sem fé alguma, e até com os nossos próprios filhos. Nós podemos aplicar essa antiga verdade de uma nova forma. Cada uma das religiões do mundo criou estratégias agressivas, como centros de influência, iniciativas de saúde global e pequenos grupos. Com a ajuda de Deus, podemos e iremos alcançar as massas nesses grandes centros urbanos. Hoje no Missão 360 você está acompanhando a terceira e última parte da série Histórias da Missão e elas continuam após o intervalo, são só 2 minutinhos, nós voltamos já. Já estamos de volta com o programa Missão 360 e a série especial Missão em Movimento, a última parte agora, e chegou o momento de nós conhecermos novamente igrejas espalhadas ao redor do mundo. Vamos para a primeira de hoje, que é fora do país, fora do Brasil, fica na Alemanha, igreja de Siegen. Quem enviou para a gente foi o Thomas. E a gente com muito carinho agradece o envio do Thomas aqui também, essa igreja moderna com traços bem modernos e atuais. E manda um abraço para todos os alemães, todos os brasileiros que acompanham a gente na Alemanha também, acompanhando Missão 360. E muito obrigado por terem enviado essa foto dessa bela igreja adventista em Siegen, na Alemanha. Próxima igreja, a igreja de Jardim Petrópolis, em Petrolina, no Pernambuco. O Roclenilson Cirilo foi quem enviou para a gente também. Com muito carinho a gente agradece o Roclenilson e todos os pernambucanos que estão acompanhando a gente. E um abraço carinhoso para a igreja de Jardim Petrópolis, em Petrolina. Muito obrigado pela audiência, a gente agradece a todos vocês que estão acompanhando a gente também.
E vamos agora à nossa última igreja da capital brasileira, fica em Brasília, a Igreja Itapuã Central. Quem enviou para a gente foi o Levi Freire, muito obrigado, Levi. A gente fica feliz de ver essa bonita igreja com a logo da Igreja Adventista, da TV Novo Tempo também. E todos que moram em Brasília agora podem acompanhar Novo Tempo através do canal digital. Você de Brasília agora já acompanha com o canal digital e a gente agradece muito a sua audiência, agradece o Levi, todos os brasilienses acompanhando a gente de uma maneira especial, com muito carinho, todos da Igreja Itapuã Central, acompanhando Missão 360. Se você também quiser enviar sua foto aqui para o programa Missão 360, a gente vai lembrando você que é através do facebook.com/Missão 360NT. E se você quiser conhecer uma igreja aqui no Brasil mais próxima da sua casa, do seu trabalho também, o site é encontreumaigreja.com.br. E vamos conhecer mais histórias espalhadas ao redor do mundo, histórias de missão. Ao acompanhar a história da missão nos últimos programas, uma coisa ficou bem clara, bem evidente. Cada vez mais as pessoas passam a viver nas grandes cidades. Esse é o momento da história em que vivemos hoje. E o diretor mundial da missão, Gary Krause, nos leva pela cidade do mundo para entender os desafios missionários de hoje. Vamos conhecer um pouquinho, através dele, quais são os grandes desafios da Igreja Adventista e da missão nas grandes cidades do mundo de hoje. Quando muitos de nós pensamos no campo missionário, ainda pensamos em termos de pequenas aldeias rurais. As aldeias ainda são importantes, mas cada vez mais estes são os nossos campos missionários. As cidades em crescimento do mundo, onde milhões de pessoas estão reunidas. Elas seguirão aí, cada vez maiores e maiores. Enquanto existem pessoas que caminham por essas ruas, vivendo em seus apartamentos, trabalhando em seus escritórios, há pessoas que vivem em moradias precárias. Tanto ricos como pobres precisam saber e conhecer Jesus. As crescentes áreas urbanas do mundo são o maior desafio de nossa missão, mas são também a nossa maior oportunidade missionária. O trabalho adventista começou no Oriente Médio, bem aqui na antiga terra do Egito, com algumas pessoas enviando artigos literários na década de 1870. Agora, mais de 140 anos depois, a Igreja Adventista em todo o Oriente Médio é uma minoria entre as minorias. Na verdade, se você pudesse imaginar uma fila de pessoas começando aqui no Cairo, até Beirute, no Líbano, cerca de 600 quilômetros, e se cada pessoa estivesse a apenas 1 metro de distância uma da outra, você poderia caminhar por toda a fila e encontrar apenas 3 ou 4 adventistas. Diante desses números, perguntamos: quem tem o poder suficiente para transformar as coisas? E a resposta é: não nós, somente Ele. When the Apostle Paul visited here in Athens some 2,000 years ago, he discovered a mission field. Quando o apóstolo Paulo visitou Atenas há cerca de 2.000 anos atrás, descobriu um campo missionário. Era uma cidade cheia de ídolos e quando ele se reuniu com os filósofos na colina de Ares, perto da Acrópole, ele conectou as boas novas de Jesus Cristo à cultura em que viviam. Ele fez essa importante conexão, falou sobre o altar de Deus desconhecido e mostrou-lhes como apontava o único Deus verdadeiro. Hoje nós também encontramos campos missionários imensos. Pensamos no Oriente Médio, no número crescente de cidades com mais de 1 milhão de pessoas, na janela 1040. Pensamos no crescimento do secularismo e do pós-modernismo e também pensamos no desafio de transmitir o espírito missionário aos nossos filhos. Ao enfrentar estes desafios, sabemos que temos o poder do Espírito Santo e também sabemos a importância de seguir o exemplo do próprio Jesus e do apóstolo Paulo e encontrar maneiras de tornar as boas novas acessíveis e interessantes para as pessoas de várias culturas em vários contextos. And understandable to people in various cultures
in various contexts. Quando a Missão Global começou em 1990, haviam 6 milhões de membros na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje existem mais de 18 milhões e milhares de igrejas foram implantadas. Em aldeias remotas como essa aqui na Amazônia, em grandes cidades como Nova York e ao redor do mundo atual, vemos que a implantação de igrejas é a mais rápida de todos os tempos. Mas enormes desafios ainda permanecem. Olhamos para as grandes megalópolis do mundo, mais de 50% da população mundial vive em cidades e isso está aumentando rapidamente. E pensamos na janela 1040, onde a maioria das pessoas ainda nem sequer ouviram o nome de Jesus. Pensamos no ocidente secular e pós-moderno que parece estar aumentando em sua incredulidade. Quando olhamos para cada um desses desafios, perguntamos: quem tem poder o suficiente para transformar isso? A única coisa que podemos fazer é afirmar nosso compromisso com uma nova visão missionária e com o poder do Espírito Santo. Milhões de cristãos reconhecem que Jesus, ao final do seu ministério, claramente apresenta uma missão única aos seus discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Uma das principais pressuposições da ordem dada por Jesus Cristo é que o Evangelho é universal, está disponível a todas as pessoas. Sem dúvida alguma, a salvação oferecida por Cristo é destinada a todos, sem qualquer exceção. Nacionalidade, etnia, raça, status legal, inteligência, riqueza e tantos outros elementos que geralmente criam barreiras em nossa sociedade não fazem qualquer diferença aos olhos de Deus quando nós falamos da disponibilidade de salvação. No entanto, nos tempos de Jesus, a salvação disponível a todas as pessoas era um conceito radical. A compreensão sobre a salvação aos olhos do judaísmo era extremamente limitada. Os judeus imaginavam que a salvação foi oferecida a eles como povo especial. Todas as outras pessoas, como não foram diretamente escolhidas por Deus, deveriam ser afastadas e mantidas à distância. Eles deveriam ser evitados. Exatamente essa compreensão que gerou o grande abismo de separação entre judeus e gentios, todos os outros não-judeus. Na mente deles, o simples contato com o não-judeu os tornavam impuros, portanto, para manter-se limpos, eles mantinham pouco ou nenhum contato com qualquer gentio. Entre aqueles que eram grandemente desprezados estavam os samaritanos, que praticavam uma versão modificada do judaísmo, e os cananitas, que foram expulsos da terra prometida quando os israelitas retornaram depois do cativeiro egípcio. Nós conhecemos o familiar relato de Jesus, conhecido como a parábola do bom samaritano. Aquele que era o inimigo de todos os judeus foi o único que parou para ajudar o homem, um judeu que estava ferido. Outra conhecida história é sobre a mulher cananita que se aproximou de Jesus suplicando por um milagre para sua filha. À primeira vista, Jesus ele parece ter sido duro com aquela mulher, aparentemente ignorando de maneira direta o pedido dela. Jesus respondeu àquela mulher: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Será que nessas palavras Jesus afirmou que a salvação era destinada somente aos judeus? Mesmo diante da aparente negação, aquela mulher não desiste e suplica ajuda a Jesus. E na sequência, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Esse era o desejo de Cristo desde o início daquela conversa. Antes desse relato de Jesus, logo ali após o início do mesmo capítulo, Mateus 15, ele havia ensinado seus discípulos sobre as diferenças entre a impureza real e a figurativa. Através do episódio com aquela mulher, Jesus queria continuar a lição aos seus discípulos de que Deus nunca faz acepção de pessoas. Através de suas palavras e ações, Jesus claramente estendeu salvação a todos os povos, a despeito da sua origem ou aceitação social. Mesmo embora suas palavras e ações tenham chacoalhado aquelas pessoas que viviam em seus dias, tudo o que ele dizia e fazia já havia sido predito pelos profetas do Antigo Testamento. Falando através do profeta Isaías, Deus afirmou o seguinte: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que isso significa? Significa que Jesus colocou em prática o desejo de Deus em oferecer salvação a todos os povos, para todas as nações. Cristo ele ampliou o conceito de salvação
para toda a humanidade. A princípio, Deus havia escolhido o seu povo Israel e dele viria Jesus Cristo, através do qual a salvação seria oferecida a todo o mundo. Obviamente, Deus não força qualquer pessoa a aceitar seu plano de salvação, mas ainda aguarda pacientemente que cada pessoa possa decidir por aceitar seu amor e seus propósitos. O desafio de hoje, no entanto, é compreender como podemos manter a mesma atitude de Deus no oferecimento da salvação a todos os povos. Como estamos nós, de fato, refletindo o amor de Deus para cada pessoa? Isso somente será realidade quando tivermos não apenas a compreensão aqui, mas principalmente uma atitude aqui, que nos levará a viver de tal forma, buscando cada oportunidade para compartilharmos com outras pessoas a nossa experiência com Deus. Aceite o desafio. Viva a missão. E é bem verdade que muitos de nós já temos os nossos preconceitos, valores equivocados, e a missão pede que nós deixemos tudo isso de lado e olhemos a pessoa, o ser humano, como Jesus olhou, de uma maneira muito especial, com muito valor também. O programa de hoje está encerrando, infelizmente chegou ao fim, mas você pode continuar com a gente através das redes sociais, através da internet, através do Facebook, através dos nossos blogs também. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua participação e lembrando que o nosso programa inédito é sempre sábado, 12h30 ou em qualquer horário alternativo ao longo da programação da TV Novo Tempo também. Forte abraço para você, até o nosso próximo encontro com mais histórias de missão aqui no programa Missão 360. Até lá!